Eu vejo a boca de maneira diferente, se calhar, com algumas pessoas, mas para mim é um desafio e quanto mais desse género, para mim, melhor. Ai, 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 mais um setting de pace, desta vez, outra vez com uma atleta supersónica. Penso que os pais da minha convidada gostavam tanto do Sonic que lhe deram um nome mais parecido que pode existir com essa personagem azul rapidíssima que faz todos os jovens sonhar. E ela não desiludiu. Foi a melhor sprinter portuguesa e ibérica durante quase uma década, ao mesmo tempo que se preparava para tratar dos sorrisos dos portugueses, pelo menos do meu data. Dona e senhora de uma partida explosiva, sempre reconheci nela um low profile, mas alguém de caráter, de garra e de dedicação exemplares. Estamos a falar com Sónia Tavares. Obrigado, Sónia, por estares aí e teres aceito o meu convite para esta conversa. Obrigada, Rafa, pelo convite. Estou honrada por fazer parte aí do teu leque de entrevistados, antigos atletas. Hoje já fora do ambiente consultório, já não é preciso ser a senhora doutora Sónia, hoje é Soninha. É. Olha, tu tens andado ocupada com a tua formação profissional ainda, não é? Sim, sim. Atualmente estou a meio de uma formação, uma pós-graduação em ortodontia. Estou a gostar, estou já a trabalhar na área, mas ainda falta um bocadinho para terminar a formação. E como é que é gerir essa formação com o já trabalhares a tempo inteiro e também seres mãe? Como é que tens gerido isso tudo? Tem sido uma luta, principalmente por esta altura, esta situação toda do Covid, mas tem sido possível. Também a formação é realizada numa altura em que é mais final da semana, fim de semana, então já não interfere tanto com a altura do trabalho. Depois aqui com o Duarte faz aqui uma pequena ginástica, o tempo livre é curto para se fazer tudo, mas é possível, faz-se muito bem. Sabes que até agora tem corrido bem. Sabes que quando eu agora vejo bebés, só me lembro dos vídeos que o Rui me enviou, dele com 10 meses e já a trepar, já cheio de força. Tu também eras assim em bebé? Nada. A minha mãe diz que eu era uma paz de alma, era só dormir, comer, dormir. Tinha que me acordar para me dar a fralda, para dar de comer, que era uma paz de alma. O Duarte é totalmente o oposto, é super ativo, é muito energético, cansa tanto como fazer séries de 300, para mim era do pior que podia existir. Como velocista, tudo que fosse acima de 100, 200 metros já era quase uma maratona. Mas é maravilhoso e apesar do cansaço, do desgaste que qualquer pai tem, é espetacular. E eu gosto que ele seja assim, mais ativo, mais energético, mas às vezes uma pausazinha era espetacular. Olha, e tu nasceste mesmo lá na Santa Terrinha? Eu fui para lá mesmo, bebezinha, sim. Então não nasceste lá? Nasci aqui, fui registada lá. Ok. Vi tipo aí uma semaninha. Pronto, e depois fiquei lá até aos 18, depois vim para Castelo Branco, em 2004. Não, para Lisboa. Sim, para Lisboa. Olha, mas tu és mais morninha do que eu. Podes-me dizer qual é a tua ascendência? Claramente vê-se aqui que tem uma grande ascendência africana, tem uma mistura. A minha mãe nasceu em Angola e o meu pai nasceu em Cabo Verde. E achas que essa genética, esses antepassados africanos explicam as tuas fibras rápidas? Olha, se explicou ou não, a verdade é que tinha cá qualquer coisinha. E quando é que descobriste que tinhas essas fibras rápidas? Olha, um bocadinho tarde. Em Castelo Branco iniciei na escola de infantil. Antes disso havia as festinhas da terra e havia sempre uma corrida. Toda a gente participava, os pequeninos participavam, eu participava. Nessas ainda consegui ir ganhando de vez em quando e fui ganhando assim um bocadinho do gosto. Depois, mais tarde, chamaram por um intermédio de uma prima minha para um clube em Castelo Branco, que estava a iniciar.
Tive pouco tempo e estava sempre a perder e ficava triste porque em Castelo Branco ia ganhando uma prova ou outra e ficava nos 3 primeiros, mas depois a nível, quando havia o campeonato das beiras ou os nacionais, estava sempre nos 3 últimos, sempre. E então isso desanimava-me bastante e acabei por desistir. Pois entretanto, na altura o meu primeiro treinador, o professor Martim Nunes e mais o professor Marco, incentivaram-me a regressar novamente. Eu fui, mas também não ia assim com grande expectativa. Comecei por fazer tudo um pouco, como qualquer um de nós inicialmente, faz lançamentos, corre, salta. Depois foi aí que se começou a perceber que tinha mais aptidão para a velocidade do que propriamente corridas longas ou saltos. Sim. E então, pronto, foi aí, a partir dessa altura que comecei a dedicar-me um bocadinho mais, já mais perto de juvenil, à velocidade e a ver resultados, claro. Exato. E o Rui falou-me que o Martim Nunes foi mesmo uma pessoa importante no teu caminho. Foi importante porque te foi buscar outra vez? Achas que foi isso? Não só. O facto de ele ter ido buscar, sem dúvida, fez toda a diferença, porque senão não tinha continuado no atletismo, mas acima de tudo a dedicação dele, assim como tantos treinadores que eu também já vi em Castelo Branco e em Lisboa e por este país fora, que infelizmente não têm o reconhecimento que é devido, são aqueles treinadores que vão buscar os pequeninos a casa, que levam a casa, que perdem os fins de semana e dedicam-se quase o tempo inteiro a sacrificando a família, tal como os treinadores, obviamente, que treinam atletas de alta competição. Mas esta dedicação que se tem em atletas que ainda não têm expectativa de serem alguma coisa, de brilharem no mundo do atletismo, e que eu vejo, posso falar do Celestino também, inicialmente começou como tantos outros aqui, o Fonseca, por aí fora, nem vale a pena continuarmos aqui com nomes que não saíamos, mas todos estes treinadores deveriam ter, por parte pelo menos da Federação, um apoio e uma gratidão, porque se não forem estes treinadores que estão a treinar atletas que ainda não são nada, depois dificulta tanto a evolução do atletismo como das marcas e do valor dos atletas portugueses. E eu acho que foi essa a diferença que o Martin fez, ir-me buscar, levar para competições, no carro dele, tudo quase numa fase inicial muito a custo e por parte dele financiar parte das competições. Tudo isto fez toda a diferença, porque ele apostou mesmo em mim. E depois, na altura de mudança para Lisboa, fui o primeiro a dizer: Sónia, eu acho que está numa altura em que a minha vida profissional também não me permite, porque é instável, como nós sabemos as pessoas em Portugal, e tu precisas de algo mais estável. Pronto, foi na altura que, entretanto, fui aceito para entrar no CAR e perdeu, não é, uma atleta, ao mesmo tempo abriu-me portas. Eu acredito que esta seja uma fase um bocadinho complicada para qualquer treinador, deixar fugir o que eles acham que pode vir a ser uma estrela e depois outra pessoa acaba por brilhar juntamente no momento mais alto com esse atleta. Por isso eu acho que é de louvar e para mim o maior orgulho em qualquer treinador que dedique de coração todos estes atletas numa fase, numa camada tão jovem e depois no fim acabam por brilhar no escalão de sénior. Sim, por acaso, se não fosse o Rui eu não sabia dessa Lá está, como nós também não temos muitos atletas medalhados portugueses em grandes competições. Exato, só sabemos o treinador com quem ele tem resultados. Exatamente. E agora falando do teu percurso jovem, antes de vires para Lisboa, o que é que te marcou mais? As tuas 3 vitórias no Olímpico Jovem, 2 em iniciada e 1 em juvenil, ou as tuas lesões? Oi, olha, fui um misto dos dois. Como vinha aí de um percurso em que perdia bastante enquanto jovem, ganhar nesses campeonatos fez toda a diferença. As lesões foram sempre uma constante em Castelo Branco, porque lá está, não tinha o devido acompanhamento, o meu treinador estava distante, não tínhamos as condições e assim era complicado e eu era muito preguiçosa, eu sempre fui um bocado preguiçosa e como ia treinar sozinha, o meu treinador dava um plano de treino. Tinha, por exemplo, séries 6 vezes ou o que seja, 100 metros. Eu ia direto, fazia um skippingzinho e começava logo a fazer umas rampas. Pronto, e era assim, então não havia forma, o corpo por mais que queira não aguenta, então lesionava-me com muita facilidade.
Em Lisboa já com outro apoio totalmente diferente. Pronto, e não tendo lesão também já ajudou muito a evoluir. Por isso marcaram os dois. Há bocado estava já a dizer que em 2004 acabaste por vir para Lisboa, mas antes de vires para Lisboa nós conhecemos lá num estágio no Algarve. E Sim. tu eras uma das estrelas júniores, só que nesse verão tu não competiste devido à lesão. Mas mesmo Claro. assim tu conseguiste vir para o cá. A minha pergunta é, quem é que foi o teu padrinho? Olha, eu quando vim para Lisboa, vim treinar com o professor Carlos Silva e lembro-me dele ter dito que numa reunião apenas ele e mais outra pessoa é que concordavam com a minha ida para o CAR. Pronto, acho que foi ali uma luta, não sei bem como sucedeu, mas a verdade é que não tinha muitos votos a favor. Por isso esta é a informação que tenho e ainda bem, agradeço às duas pessoas, que foram as duas que fizeram o forcing para eu entrar. Foi o Carlos Silva e mais quem? Não me recordo, eu não sou muito boa com datas e nomes e coisas assim. Passam, sei que foi o Carlos porque era o meu treinador. Sim, sim. E nesse ano que passaste a treinar com o professor Carlos Silva, tu foste logo sexta no Europeu de Júniores. Que recordações tens dessa época em que mudas de Castelo Branco para Lisboa e que mudas de um treinador de toda a vida para um que é muito mais profissional? Assim, eu não vou dizer que foi um choque, foi diferente, porque a realidade que eu tinha em Castelo Branco havia para mim uma grande componente de diversão. Eu gostava imenso e divertia-me muito. Quando vim para Lisboa já era algo um bocadinho mais sério, começava a ser mais profissional. A nível de treinos já era um grupo maior, já era um grupo com atletas que a nível nacional já se destacavam bastante. Este choque inicial foi uma coisa curtinha, porque também ao mesmo tempo custou-me o fato de ter-me separado da minha família, não tinha ninguém em Lisboa, mas no CAR sempre foi tudo muito bem resolvido, as pessoas que estavam lá eram espetaculares, os atletas, os funcionários. A Filomena Carvalho foi impecável, eles ajudaram muito neste processo. O treino foi duríssimo, porque eu não tenho e nunca tive grande capacidade de resistência, e então aguentar as séries, fazer parte do grupo, eu sempre fui muito má, sempre fui muito fraca nesse aspecto. A nível de ginásio senti-me explosiva, mas também nunca tive grande força, nunca fui uma atleta muito forte. Basicamente eu era só velocidade, foi mesmo complicado no início, mas depois foi-se habituando e acho que o Carlos também foi percebendo e adaptando um bocadinho, mas era mais ou menos... Individualidade do atleta. Sim. Foi mais isso. O que é verdade é que tu superaste esses treinos e nos anos seguintes afirmaste-te como a melhor velocista nacional. E é interessante referir que só em 2008, ou seja, tu entraste finais de 2004, mas só no final de 2007, na época de 2007-2008, é que foste para o Sporting. Como é que o Clube Donas conseguiu manter tanto tempo? Olha, aqui foi um bocadinho, foi misto. Quando estamos em clubes que nos dão alguma coisa mais para além da parte monetária, pois cria-se ali uma ligação. E eu com o Donas, eternamente grata. Foi complicado a saída, felizmente ainda consegui dar uns títulos pelo Donas. A verdade é que a minha vontade de ficar era maior do que sair, mas aí confesso que foi mesmo uma questão monetária, que por mais que uma pessoa queira, no interior do país não há o apoio que existe nos grandes clubes que temos em Lisboa. E foi uma das razões, para além de ter uma excelente equipa, também fazer parte de uma equipa de elite também teve o seu peso. E tinha o professor Muniz Pereira, quer dizer, é uma referência do atletismo nacional. Naquela altura era difícil o Sporting não ter a melhor atleta nacional feminina em qualquer disciplina, não é? Faltavas tu. Pois. E tu tornaste a melhor velocista da tua geração, como eu há bocado referi, e a pergunta que eu tenho é, esse era um objetivo teu quando eras júnior, ser a melhor atleta nacional, ou era apenas algo que ia acontecer naturalmente porque tu tinhas objetivos maiores? Sim, a verdade é que o ser campeã, por exemplo, nacional, ou ser a melhor atleta nacional,
era um fator que eu, em pequenina, não pensava tanto. Olhava muito para os campeonatos e lembro-me de uma vez estar a ver um campeonato do mundo e dizer, um dia quero estar aqui. Então isso pesou sempre mais do que ser a melhor atleta, porque na altura também não tinha ainda a percepção se era a velocidade que eu ia seguir. Mas, à medida que as coisas foram evoluindo, começou a ter outro peso, com outra maturidade também temos noção do que temos presente e ao mesmo tempo começou-se a desvanecer muito esse sonho. Em 2009 estava a treinar já com o engenheiro Pereira da Silva, o pai do Rui, dei um grande salto a nível internacional, foi no ano em que consegui a medalha nas Universidades, que não era para acontecer, isso eu acho que tu não sabes. Um mito, isso é mito ou é verdade? Porque tu realmente não querias ter essas universidades. Eu tinha aqui... Não queria e eu não gostei da minha experiência anterior, que tinha sido em Bangkok. Foi muito tempo, não gostei, simplesmente não gostei. Então para mim a universidade já nem era opção. Eu acho que corri, nem sequer sabia qual é que era a minha posição na altura quando fui para o campeonato. Lembro-me quando passei à final de estar a comentar com uma atleta do judo, ela dizia, mas tu não tens noção? E disse, não, porque eu não era para vir, eu não tinha este campeonato no meu calendário. Pronto, depois as coisas aconteceram, felizmente. Também ganhei ou por um centésimo ou por milésimo, já nem me recordo, frente à atleta italiana. Não interessa, Foi mesmo. ganhaste a medalha. Pronto, surgiu a medalha, ainda bem. E é a primeira e única medalha, é a primeira e única medalha de feminina. Velocidade feminina. Exato. Até hoje, sim. Temos atualmente grandes atletas, temos a Basol, que é excelente, que é rapidíssima, tivemos a Severina, a Lucrécia, que pronto, é outra, é de outro planeta. Os recordes da Lucrécia, os recordes nacionais de 100 e 200 estavam na tua mente? Estiveram. Quando atingi marcas muito perto do recorde nacional, dos 60 metros e dos 100, aí para mim foi um objetivo. Queria mesmo muito conseguir bater esses recordes. Acredito que fosse possível, mas a verdade é que eu nunca me dediquei a 100%. Eu sempre tive os estudos aqui no outro ombro do diabinho e então nunca consegui estar focada. E eu acho que isso foi sempre não digo um erro, mas como eu não sou uma pessoa que consegue lidar muito bem com a pressão e o facto de ter a faculdade, a exigência da faculdade e a exigência do atletismo, poderia nunca ter alcançado melhores marcas do que fiz, mas pelo menos tentar. E eu acho que esse foi sempre o meu problema, daí não conseguir também atingir. E depois no fim, se calhar já avançando aqui um bocadinho na conversa, quando acabei por desistir, do nada tinha uma dor no joelho e não passava, a perna simplesmente do nada prendia, eu não ficava ali uns segundinhos até poder esticar a perna e pronto, e depois foi tudo, foi um misto de desilusão com frustração, porque só depois com cirurgia é que eles me podiam dar um diagnóstico certo e então não ia sujeitar-me a uma cirurgia só para saber o que tinha, então pronto, aí acabei por desistir. Mas eu pensava que tu estavas à espera de acabar o curso para desistir, porque pareceu. Não, de todo. Não, até porque o meu objetivo seria, estava mesmo no final já, faltavam para aí um ano e meio para terminar os estudos. A verdade é que eu até tinha na minha inteira, vou fazendo atletismo e a faculdade, termino os dois e depois dedico-me praticamente a 100% ao atletismo. Mas depois desta situação que surgiu do nada, acabou por não resultar no que eu queria. Ou seja, nunca viveste o atletismo a 100% para saberes o que é que podia... Não me arrependo, mas acho que seria um bocadinho diferente. Ok, mas em 2012, que é uma época que tu ficaste a 3 centésimos dos jogos, não tens esse arrependimento de, se calhar este ano devia ter mesmo congelado a matrícula ou feito 2 ou 3 cadeiras e ter apostado tudo nos jogos? Sim, poderia ter feito, mas sempre me fez muita confusão não estudar. E eu acho que esse sempre foi o meu problema. Fazer só atletismo
é preciso uma grande capacidade emocional para uma pessoa aguentar um ano inteiro dedicada a 100%. Eu tentei fazer isso em 2007 ou 2008 e simplesmente não consegui fazer nenhuma cadeira. Pronto, e não ia repetir o mesmo erro, porque eu acho que eu ficava sempre muito mais focada no treino se tivesse algo, um escape depois. Aquilo, se não, era sempre mais exigência aos estudos, porque nós, infelizmente, em Portugal, a altura de competição coincide com a altura de exames, mesmo quando eu pedia para fazer exames mais cedo, era uma complicação, eu tinha que mandar uma carta e depois tinha que pedir à federação para eles saberem que ia fazer uma competição lá fora, foi um desgaste que eu acabei por nem sequer aproveitar a parte da componente de atleta para facilitar, porque não havia esse facilitismo, não havia essa sensibilidade. Então aí prejudicou um bocadinho, sim, na altura do estudo, o acordar, e depois eu, para estudar melhor, acordava às 4 da manhã, para depois ir para o dia do exame, então não havia aquele descanso que é necessário para um atleta, e nós sabemos que nessa fase o descanso é essencial. Eu não sentia, mas depois chegava à competição e aí já se refletia bastante. Mas pronto, foram opções. Sim, entraste para fisioterapia, mas acabaste por sair dentista. Como é que isso aconteceu? Olha, onde é que mudaste? eu sempre quis ser fisioterapeuta, pelo menos sempre quis. Nos últimos anos do secundário era o que eu tinha em mente. No entanto, quando iniciei, há uma altura do curso que se faz uns estágios na clínica, nos hospitais, e eu não gostei da falta de independência e autonomia que reconheci em alguns fisioterapeutas, os nossos orientadores, tutores, que tinham uma vocação e tinham um conhecimento fora de série e que nós seguíamos o tratamento dos pacientes e o fisiatra que não estava presente, como não havia essa evolução, quando havia a sugestão por parte do fisioterapeuta para se alterar ali o plano de tratamento, não havia essa abertura, ou pelo menos nos casos em que eu vi. E eu não gostei disso, eu disse, não, eu preciso de uma profissão que me dê autonomia, que me dê responsabilidade, mas que quando eu perceba que para este paciente o melhor é fazer esta alteração no plano de tratamento, é isso que vamos executar. Pronto, então surgiu, eu só queria a área da saúde, e o que me surgiu foi ou é medicina ou é medicina dentária. Pronto, na verdade entrei em medicina dentária no Porto, pedi transferência para Lisboa e pronto, e fiz os meus estudos. Tu chegaste a conviver com o Carlos Calado? Não. É que há uma história dele no dentista, não sei se sabes. Não, nunca me cruzei. Ele foi uma dentista, por sinal era bem jeitosa, e quando ela lhe disse que ele precisava de uma coroa, ele tirou aquilo. Doutora, eu sei, um rei precisa de uma coroa. A piscar o olho. Isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu. Agora vamos aqui a alguns mitos que existem e que já tiveram errados na internet, que é verdade que a tua grande rival em termos nacionais, a Carla Tavares, é ou não é tua irmã? Eu nunca sei como é que isso surgiu e descobri Excelente. de uma prima minha a dizer: "Oh Sónia, tu já viste no Wikipédia que tu és irmã da Carla?" E depois fui ver e realmente dizia que era irmã da Carla. Eu confesso que gosto muito da Carla. Apesar de nós sempre sermos rivais, se é que se pode dizer rivais, eu sempre considerei a Carla como uma pessoa com um excelente coração. Eu acho que ela é das poucas pessoas que eu acho que vivia genuinamente e mostrava-se de bem com a vida, principalmente no mundo do atletismo, com aquela competição, apesar de por fora, por terceiros, tentarem sempre aquela picardia entre nós as duas, a verdade é que a Carla sempre foi um doce e não tenho nada a apontar. E pronto, é aquele estilo incondicionável da Carla, impecável, sim, por mim pode ser considerada uma irmã, não é de sangue, mas podia ser. Mas tu entendes que as pessoas tirassem essa conclusão, porque mesmo apelido, mesmo tom de pele, olha, aí está. rápida. Eu, por acaso, quando andava num clube, que era o Clube Atlético São Brás, o meu primeiro clube, da minha idade havia uma rapariga que era a Vanessa Lopes. E então, nas provas de estrada, Rafael Lopes ganhava os masculinos, Vanessa Lopes ganhava os femininos. Também achavam que éramos gêmeos e não tínhamos nada a ver. Olha, é verdade. É verdade, é um mito que o teu companheiro, o Rui,
deixou precocemente o atletismo quando vocês começaram a namorar, porque ele sabia que tu ias... Eu imaginava que tu ias baixar dos 11 segundos aos 100 metros e como ele não queria perder, desistiu. Sim, é verdade que ele terminou, ele abandonou lá cedo o atletismo, mas foi só mesmo por questões da faculdade, puramente. Ele fazia atletismo, mas não era assim nada, não tinha assim grandes ambições. E depois, assim que entrou para a faculdade, abandonou. Outro mito. Tu quando saíste do Sporting e foste para o Beira-Mar, é verdade que tu no ano a seguir ias para o Benfica? E tu foste buscar, já não lembrava disso. Sempre disseram, porque na cabeça, para quem está dentro do atletismo, para eles era o que fazia mais sentido, porque eles achavam, toda a gente achou estranho, ou a maioria das pessoas acharam estranho, eu saí para o Beira-Mar. Pois, não tinha secção de atletismo, e como já Exatamente. tinha havido os casos do Arnaldo e de outros atletas que Foi, ficaram foi por isso, individuais, exatamente. Eu houve... acho que isso até tinha sido no ano anterior ou 2 anos antes, tinha acontecido isso com outros atletas. Mas Enfim, nessas coisas eu sou muito direta, se fosse para sair, saía, não ia abdicar de nada, até porque não tinha nenhum acordo, não havia nenhum contrato que me obrigasse a estar um ano fora ou que não pudesse, podia rescindir sem problema. A verdade é que foi através, como eu treinava já com o pai do Rui, ele já tinha um contacto em Aveiro e já havia esta conversa por trás. Então ele sugeriu, ele perguntou se havia interesse ou não, se houvesse interesse eu ia, era uma das opções, tínhamos outra opção, mas uma dessas também era. Surgiu, eles tinham interesse em abrir a secção, pronto, e depois foi tudo com o intuito de permanecer no Beira-Mar. tu ficaste um bocado chateada com o Abreu Matos, não ficaste? Quando ele foi para os jornais dizer que ela não vai ganhar nada no Beira-Mar, aquilo já é tudo estratégia para depois ir para o Benfica. Olha, eu confesso que não me lembro de ter lido isso e acho que é a primeira vez que eu estou a ouvir essa parte. Pensava que ias dizer ficar chateada por ter saído para o Abreu Matos e para o Sporting na altura, foi também chato para eles, porque eles tiveram que estar a cortar nos orçamentos de todos os atletas, ou da maioria dos atletas. O meu corte não foi sequer significativo, não tinha quase impacto nenhum. Foram só por trás as negociações que as coisas não correram tão bem e pronto, e por essa situação depois acabei também por sair. A ida para o Beira-Mar, o Rui contou-me que houve uma pessoa que foi muito importante, que foi o Mário Costa. E o Marinho. O Mário Ele foi presidente do Beira-Mar, não foi? Foi. Na altura em que eu entrei já era o outro presidente, o presidente Regala, que eles... É assim, eu acho que só quem está lá, eu acho que clubes que têm alguma dimensão e que não são o Sporting e o Benfica, têm um carinho que não dá para explicar. Eu olhava para o Beira-Mar como vejo, por exemplo, há muitos casos, felizmente, no atletismo, mas vejo o Juventude Vidigalense. O carinho que eles têm e o esforço e dedicação que eles têm, o Beira-Mar, o Mário, o Regalo e todos eles mostraram sempre, eu não sei, um reconhecimento que me deixavam tão orgulhosa que eu na altura só queria ganhar tudo para pôr o nome do Beira-Mar o mais alto possível, assim como foi com o Donas. É a única forma que nós podemos retribuir, porque a verdade é que o atletismo não consegue dar, o atleta não consegue retribuir ao clube a forma que o clube dá, neste caso financeiramente, e para mim era muito, muito importante, daí que depois custou um bocado a despedida e o ter que terminar o atletismo no Beira-Mar, porque realmente eles foram incansáveis comigo, sim, sem dúvida. E foi a representar o Beira-Mar que tu foste à RTP dar uma entrevista, quando foste a única atleta portuguesa no Mundial de Pista Coberta 2012. E também foste aos Manchester Games, começaste a aparecer, tu que eras muito low profile, no Beira-Mar tu começaste a aparecer mais, coisas que os atletas que não são medalhados raramente têm acesso, como os Manchester Games, etc. Exatamente. Como é que tu conseguiste essas coisas? Quem é que te ajudou nesses contactos? A questão da entrevista na RTP, isso foi por intermédio da Federação. Era para os Mundiais, já fazia parte.
O Manchester Games foi através do José Praia. Na altura ele falou com o meu treinador e depois surgiu essa situação de participar. Fui eu e o Biquel nesse ano, fazer os 150 metros. Uma prova muito gira, por sinal. Away first time, no problem there. Tavares, Portugal on the near side, should struggle in this company, but she started well. But look at Moore now. She's warmed up off that 100. She's pulling away from Montel Douglas very impressively here in this 150. And that yet again is a big, big margin of victory. Fine, fine form from Lashontia Moore. What a summer she appears to have. E agora vamos falar do pós-carreira desportiva. És dentista, mas agora com o Covid, achas que os dentistas podem entrar em crise mais do que as outras especialidades ligadas à saúde? É porque com o uso obrigatório das máscaras, a malta não fazer tantas selfies e o sorriso deixa de ser tão importante. Tem uma vantagem, principalmente quando se cai um dentinho da frente ou se parte o dente, pronto, que a máscara já dá para aguentar até à consulta. Olha, eu confesso que quando isto começou não estava nada preocupada, nada, porque pensei que fosse até algo relativamente passageiro, ali pensei, eu talvez um mês e meio, quando se começou a prolongar, comecei a pensar que talvez a medicina dentária pudesse ficar afetada com a questão da crise que pudesse vir através dessa situação, como consequência. A verdade é que desde que retomei, não tenho sentido, nem eu, nem felizmente a maioria das minhas colegas com quem falo, nós dentistas para já ainda não estamos a notar tanto. Não quer dizer que venha a acontecer, mas para já não tenho, pelo menos nas minhas agendas, nas clínicas onde trabalho, tem-se mantido como se não tivesse acontecido nada. Nós temos sempre de ir ao dentista. Pois, pelo menos 2 vezes por ano é importante. Agora vamos a umas questões mais profundas. Okay. Eu digo aquilo que tu ganhaste, que é teu ou que tu conquistaste e dou-te algo que tu poderias trocar ou não. Tu só tens de dizer se trocavas ou não. Ok. Trocarias a tua medalha de bronze nas Universiadas por uma presença nos Jogos Olímpicos? Sim, acho que sim. Sim. E tu trocarias o teu curso de Medicina Dentária por uma presença nos Jogos Olímpicos? Não, de todo. Eu adoro muito a dentária para trocar, muito. E trocarias o teu curso por uma medalha nos Jogos Olímpicos? Curso não. É assim, eu tenho um pensamento se calhar um bocadinho diferente. Eu sempre vi o atletismo numa fase, já com alguma maturidade, como uma fase da vida. Sim. Por isso, para mim o pós tinha sempre mais importância do que propriamente só o atletismo. O atletismo abriu muitas portas, foi extremamente importante no meu percurso. Mas o pós, neste caso a dentária, não trocaria por nada, por nenhuma medalha, se isso implicasse nunca fazer dentária. Eu enquanto for a cantar e canto pessimamente mal, mas enquanto eu todos os dias de manhã vou a cantar para o trabalho, porque adoro o que faço e gosto do que faço, pá, não dá para trocar por uma medalha e depois ter um emprego que eu não me sinto feliz. E este aqui está no topo. Boa resposta. Agora quero que sejas como és, rápida, a responder às seguintes perguntas. Jogo das escondidas ou jogo da apanhada? Escondidas. 100 ou 200 metros? 100. 200 já é muito para mim. Provas individuais ou estafetas? Estafetas. Eu achava que tu ias dizer individual e dizia, mas olha que o Rui é estafetas, sem dúvida. Francis Obiquelo ou Arnaldo Abrantes? Eu tenho um carinho muito grande pelo Francis. Eu adoro o Arnaldo, eu acho que é uma excelente referência, mas é aquele carinho especial, o Francis. Lucrécia Jardim ou Sónia Tavares? Lucrécia, porque eu sempre tive vontade de a conhecer, nunca a conheci, e então para mim era um ídolo que não existia. Nunca tive essa felicidade de conhecer, mas sempre comentei isso. Mas sim, Lucrécia. Vamos ter de arranjar isso, vamos ter de arranjar um encontro.
Qual foi o colega mais, ou a colega mais incrível na seleção nacional? Assim, de repente, é difícil. Porque a verdade é que eu lembro-me perfeitamente de estar sempre muito treinar, competição, nunca fui estar assim muito em grupo. Deixa-me cá ver. É porque há assim aqui um conjunto de pessoas que faziam a diferença. Eu vou dizer a Tânia Duarte, porque enquanto minha colega de treino, ela sempre foi impecável e também em seleção, claro, faz sentido estarmos mais juntas. Por isso, para mim, vou dizer a Tânia, mas acho que também tinha mais umas duas outras pessoas que podia dizer. Mas a Tânia, uma Tânia Duarte. E o que é mais difícil de lidar? Nunca teres ido aos Jogos Olímpicos ou tratares de uma boca totalmente destruída? Ai, eu adoro. Para mim é muito fácil. Eu vejo a boca de maneira diferente, se calhar, com algumas pessoas, mas para mim é um desafio e quanto mais desse género, para mim melhor. O resultado é fora de série e depois quando vês as pessoas emocionarem-se com o resultado final, pá, é espetacular, por isso Pagar. muito fácil lidar com uma boca muito destruída. E tratar dos sorrisos das pessoas, não é? Isso está lá sempre. Agora vamos Mas estou aqui sempre a aprender, pronto, sempre a aprender. sempre. Eu também é das coisas que eu me considero bom, é a aprender. Não, eu acho que isso é extremamente importante e felizmente na área da dentária tem existido nos últimos anos evoluções em determinadas áreas e por essa razão faço questão de estar constantemente atualizada, faço formações para isso, que é importante, a pessoa está sempre atualizada para bem do dentista e acima de tudo para bem do paciente também. Por isso, temos de estar sempre atualizados. Sim, é verdade. Era o Informação. LLL, Live Long Learning. Nem mais. Tu falaste aqui do engenheiro Pereira da Silva e nós nem falámos que ele é o Zé Silva, que foi um grande velocista da década de 70. Exatamente. Também é um homem que, há pouco estavas a falar do aprendizagem ao longo da vida, e é um homem que tem de se tirar o chapéu porque se atualizou imenso para te poder ajudar e... Olha, foi extraordinário o trabalho que ele fez. Como atleta também já tinha a sua experiência, mas nós todos sabemos que ser atleta não é o mesmo que ser treinador. E a verdade é que, pronto, os conhecimentos que ele tinha, o estudo que ele fez, as pessoas não têm noção, para eu atingir a marca que atingi, nos 100 metros principalmente e nos 60, o Zé Silva fez um estudo, intercâmbio com um treinador nos Estados Unidos, ele percorreu, estudou imenso, viu muito, e depois o facto de ele também ter uma percepção um bocadinho diferente dos treinadores na altura, porque ele tinha via mais uma componente biomecânica que felizmente eu acho que cada vez mais tem agora adotado no atletismo. Isso fez muita diferença porque ele olhou para mim de forma diferente, ele adequou totalmente o tipo de treino que eu tinha, que eu fazia antes, para um treino personalizado. Eu dei um pulo muito grande e muito rápido, porque bastou ele perceber que a minha técnica foi sempre horrível, e conseguiu corrigir, conseguiu perceber que tipo de treino é que eu faria, totalmente diferente. Eu fazia treinos super curtos, aquecimentos muito curtos, ginásio muito específico, com meia dúzia de exercícios, e foi suficiente para disputar. Antes eu vinha de um treino que era muito em volume, que é normal, na altura também o atletismo português era muito virado para a altura do volume, depois foi cada vez mais mudando essa mentalidade, e eu quando mudei já após a Silva, ele já tinha essa ideia, ele nunca foi a favor muito desse tipo de treino, o que foi ótimo, porque eu sendo uma atleta que não tem resistência nenhuma, foi espetacular. Pronto, e acho que isso é de louvar, o que ele fez, tudo o que ele fez, a paciência que ele teve comigo, porque também não foi fácil. Não eras uma atleta qualquer, não é? Não, mas também foi difícil, e eu tenho noção disso. Agora imagino como difícil foi para ele aguentar os meus momentos enfim, quase diva. Aí foi difícil. Olha, agora vamos à última fase, que é a fase do já ou nunca. E há aqui uma que eu vou ter de cortar porque já deste a resposta, mas é engraçado, eu vou. Então eu faço uma pergunta e só me responde se já ou nunca.
Ganhaste ao Rui num treino de partidas de blocos? Não, Nunca? nunca. Já competiste lesionada? Já. Já quiseste ser fisioterapeuta por causa das tuas lesões todas quando eras mais nova? Não era a razão. Já alguma vez algum velhinho ou velhinha te quis dar dinheiro depois de os ajudares na via pública ou num supermercado? Não, não. Ouvi dizer que és muito boa samaritana. Mas não nesse aspecto. Eu ajudo de muitas formas, mas esta acho que é a primeira vez que Não falo queres sobre isso. recompensa? Quando ajudamos, não faço questão de mostrar, mas muitas vezes faço, quando às vezes vejo no supermercado, na caixa, quando alguém diz, olha, então tire, porque felizmente em Portugal não há tantos casos quanto assim, mas infelizmente já apanhei. Olha, então quanto é que fica isto? Fica a X euros. E a pessoa diz, olha, a pessoa que está a pagar, que está antes de mim, então tire isto, isto e isto. Pronto, e isso mexe muito comigo. E então eu tento de uma forma discreta, ou pago as compras da pessoa, ou então digo para colocar aquilo e mete-se na minha conta. Isso é mais o tipo de ajuda que faço, ou se alguém precisa de alguma coisa, tento ajudar, mas nunca para dizer, eu não acho, quando é genuíno, não tens que estar a espalhar para toda a gente que ajudas, eu sinto-me bem, daí eu também ter já iniciado há algum tempo a formação em língua gestual, apesar de não conhecer ninguém que seja surdo, ninguém da família ou amigos, mas achei que era uma forma de poder colmatar aqui esta barreira da comunicação. Imaginem estar com alguém que não ouve, e então tentei iniciar esta formação de língua gestual para poder, no mais básico possível, fazer aí uma comunicação e não ter que ter um intérprete da parte do paciente, e então haver aqui uma relação um bocadinho mais de empatia, de confiança, para que o paciente também se sinta mais à vontade quando vai ao dentista. Pronto, e são formas de poder ajudar e pronto, sinto-me bem, gosto disso. Cada um ajuda como pode ou como quer. Excelente mensagem a terminar. Muito obrigado, Sónia, por teres dado esta entrevista e pela tua amizade. Muito obrigado. Obrigada, Rafa, também gostei bastante. Fiquei muito contente por teres-me sugerido esta oportunidade. E deixar, olha, também já agora aproveito para deixar um beijinho para os meus treinadores todos, um grande beijinho para o engenheiro Pereira da Silva, que foi extremamente importante na última fase, também o Martim, que serei sempre eternamente grata, e eu acho que isso é que eu não quero que passe despercebido. Todos os treinadores e todas as pessoas que estiverem envolvidas, para mim foram importantes para eu decidir o caminho A ou B, e então estar hoje onde estou, muito feliz, muito contente, muito realizada, eu acho que isso é o mais importante no fim. Pronto, obrigada, Rafa, obrigada a todos. A última pergunta para terminar. Tu Sim. ainda sonhas com atletismo? Sonhas? Já não. E eu quando terminei, eu confesso que estive para aí à vontade 1 ano e tal, em que nem sequer queria ouvir falar em atletismo. Vou ficar triste contigo. Agora já não, agora já vejo mais. Ok. Mas uma coisa é saíres, naquele dia estás estipulada a minha última competição, e não aconteceu isso comigo, devido a esta situação do joelho, parei obrigatoriamente, ponto, não tive hipótese. E eu acho que isso também deu ali aquela tristeza, diz? Tu lembras-te da última prova? Não me lembro, por acaso não me lembro não, porque lá está, eu tinha estipulado terminar o atletismo depois de terminar os estudos, que não foi o que aconteceu. Por curiosidade vou ver hoje quando é que foi. Tá, eu também te ajudo e vou à procura disso. Tá, Sónia, obrigado. Obrigada, Rafa.